Olá para todos. Hoje gravando então mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jacir Sartor e trazendo um assunto que talvez muitos de vocês tenham visto ou ouvido falar de um objeto estranho que está entrando no nosso sistema solar e que ele está cortando de lado a lado o sistema solar e onde ele vai terminar de atravessar o sistema solar até mais ou menos dezembro desse ano. E muitos estão falando no X, no próprio YouTube, no Instagram, do que seria esse objeto, porque ele tem além dessa característica de estar entrando no nosso sistema solar, segundo os pesquisadores e os que falam sobre esses objetos astronômicos, seria o terceiro objeto a entrar no sistema solar nos últimos anos. E ele já foi chamado, esse objeto interestelar, chamado 3I Atlas. Então ele tem uma característica interessante porque ainda não está confirmado. Uns dizem que ele pode ser um cometa, mas outros dizem que ele não pode ser cometa porque ele não tem cauda, não, pelo menos por enquanto ele não está apresentando cauda. Todo cometa, ao viajar pelo cosmos, pelo universo, devido aos atritos, ele termina formando uma cauda, principalmente quando ele se aproxima do Sol, que daí pelo calor do Sol começa a derreter as camadas de gelo que compõem o cometa e forma aquela famosa cauda que a gente sabe que os cometas têm. E outros dizem que pode ser um meteoro, falam que o objeto tem um diâmetro de cerca de 10 a 30 quilômetros, então vocês veem que é um objeto muito grande e que a princípio dizem que não vai passar de certa forma pela Terra, mas não teria perigo de colidir com a Terra. E uma velocidade de 61 quilômetros por segundo. Então vocês veem que é uma velocidade também muito alta. Só que é interessante que, assim como os outros dois objetos que entraram no nosso sistema solar anos atrás, ele parece ter uma condução determinada, e isso que levanta a suspeita de muitos acharem que pode ser uma nave extraterrestre. É claro que, a princípio, quando se fala em nave extraterrestre, as pessoas tendem a descartar de cara, achar que é bobagem, que não tem nada a ver. Mas, se nós formos analisar que, para quem acredita, né, e para quem sabe que existe naves extraterrestres, há essa possibilidade real. E o interessante de tudo isso, seja um cometa, seja um meteoro, seja uma nave extraterrestre, muitas pessoas estão colocando um nível de sensacionalismo muito grande. Vocês veem aí a imagem gravada pelos próprios telescópios que ficam acompanhando ele, os telescópios oficiais da Agência Europeia de Astronomia, também pela NASA, seus vários, seus vários monitoramentos, né, que nem o James Webb. E aí, de qualquer forma, se qualquer uma dessas opções, como aconteceu com o Oumuamua, ou Muamua, como alguns dizem, que em 2017 ele cruzou o sistema solar, e ele tinha a forma como se fosse de um charuto,
muitos consideraram um meteoro, um asteroide. Só que, segundo um professor de Harvard, um astrofísico de Harvard, famoso, que agora não me vem o nome, ele falou que era bem provável que essa trajetória, a entrada desse Oumuamua no nosso sistema solar era um objeto que era conduzido por uma inteligência, então levantando a hipótese que era uma gigante nave extraterrestre que cruzou, sabe lá com que finalidade, o nosso sistema solar e trouxe, despertou essa curiosidade. Mas o que é interessante é que, de qualquer forma, esses objetos, como esse agora descoberto, o chamado 3I Atlas, ele desperta nas pessoas muito medo. Então, se as pessoas falam que é uma nave extraterrestre, as pessoas ficam extremamente medrosas. Será que uma nave vai chegar na Terra, vai invadir a Terra? Será que essas extraterrestres vão invadir a Terra? Se for um meteoro, um cometa que pode vir a chegar em rota de colisão com a Terra, cria também um medo muito grande, uma expectativa muito grande. Será que vai colidir com a Terra? Será que vai acabar com a vida na Terra? A vida, pelo menos como nós conhecemos, né, atualmente, a vida material, a civilização terrestre de corpo físico, né? E sempre provoca um estado de tensão nas pessoas, porque as pessoas sempre ficam preocupadas com um fim, esquecendo que na realidade a vida material, a vida física, de qualquer forma vai ter um fim, mais anos ou menos anos, mais dia ou menos dia, todos nós desencarnaremos, todos nós perderemos o corpo físico e nesse fato de natural de perder o corpo físico, inevitavelmente transformações acontecem. Vamos perder o corpo físico e chegar no plano sutil, no plano espiritual, no plano astral, como muitos chamam, com a perspectiva de conviver com uma nova realidade extrafísica, né? Então, eu só queria trazer para vocês essa informação desse objeto interestelar que está trazendo uma polêmica grande no meio astrofísico, no meio das pessoas, tanto os ufólogos como não ufólogos, e que traz essa curiosidade nessa análise da rotação, da possível passagem, qual o trajeto que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, fica aí a informação de, dessa possibilidade desse objeto trazer. De qualquer forma, mesmo que seja um cometa ou um meteoro, ele vai certamente ter algum motivo pela qual está passando pelo nosso sistema solar, ele vai trazer algum tipo de transformação energética, algum tipo de mudança no nosso sistema solar que nós aqui, tão limitados no plano físico, com a percepção do corpo físico tão limitado dos cinco sentidos, não percebemos. Só se acontecer alguma coisa mais drástica, como comentei antes, né, de trazer algum tipo de colisão ou de choque que vai transformar a estrutura da Terra. Mas, por enquanto, segundo os cientistas, ele não afetará o nosso planeta, né? Acrescentando, então, que sabemos que todo o universo, cada planeta que existe, é dirigido, é comandado por grandes hierarquias que
orientam todas as transformações das humanidades, de cada planeta, de cada estrela, de cada sistema, de cada galáxia. Então é bom sempre ter em mente que a gente não está à deriva no cosmos, que a gente não é vítima do cosmos, que a gente não está aí sujeito a qualquer situação que não seja controlada por grandes inteligências superiores que ficam coordenando todo um trabalho maior de evolução, de transformação, mesmo que muitas vezes a gente não aceite ou não compreenda essas transformações, mas é certo que existe sempre uma condição superior e acredito que é nisso que a gente deve ter a nossa mente, o foco da nossa mente de uma forma positiva, de uma forma mais ampliada, mais plena de entendimento, de conhecimento.